Depois de 2 anos pedalando, chegamos à Cidade do México. E o que encontramos é assustador. Pirâmides colossais e a história dos astecas que conhecemos, contada por inúmeras outras civilizações de uma maneira diferente. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, hoje nós estamos aqui, já estamos na Cidade do México, metropolitana. Nós chegamos aqui semana passado, na casa do Miguel, para nos organizarmos com tudo. E, pessoal, o Miguel e a família dele são incríveis. Aquelas pessoas que nos acolhem e querem fazer tudo assim para agradar. A gente se sente assim como uma família, né, em casa. Sim. É muito, muito incrível a gente encontrar pessoas assim. Lembrou muito a região do Alto Vale do Itajaí, que as pessoas nos acolhiam assim com tanto calor. E, bom, tem outros lugares também, né, ao longo da viagem, mas lembrou um pouco. Bom, então nós chegamos aqui para resolver uma série de problemas e nós tínhamos em mente visitar 2 lugares. Primeiro, o que nós tínhamos que resolver? Fazer manutenção completa das 2 bicicletas. A gente não vinha comentando muito nos vídeos, mas a minha bicicleta ela estava com os pneus em péssimas condições. Nós tinha trocado um que tinha explodido, né? Mas colocamos um pneu provisório, né? Assim, bem mediano. E o outro estava em vias de explodir também. A relação, ou seja, a transmissão da minha bicicleta também estava praticamente inutilizável. Sim, se fosse subir uma serra já não subia. Não ia mais. Também os cabos estavam todos enferrujados por causa da maresia, né? E a bicicleta da Bruna, nós temos que trocar o bagageiro e os cabos e engraxar e tudo. Isso porque Cidade do México é um pouco mais barato dos países da América do Norte e também tem mais estrutura, né? Muito grande a cidade. Eu imaginei que nós estamos numa cidade como se fosse São Paulo. E aí a gente consegue encontrar essas coisas para resolver. Então essa era uma das coisas para resolver. A outra coisa que nós tínhamos para resolver é o processo do visto do Canadá, que é o nosso próximo país depois dos Estados Unidos. Que mesmo a gente tendo visto dos Estados Unidos, nós precisamos pedir um visto físico do Canadá. Assim, se a gente fosse chegar no Canadá por ar, né, avião, é um visto online que é mais tranquilo de solicitar. Como a gente vai entrar por terra, aí é uma burocracia praticamente igual quando a gente foi fazer o visto dos Estados Unidos. Acabou que é mais complicado do que a gente imaginava, mas meio caminho andado. Então a gente já conseguiu resolver uma parte, a outra parte vai ter que ficar para resolver numa próxima cidade grande, mas daqui um mês e pouco vocês vão saber o que deu. Espero que deu certo, acredito que vai dar. Vai sim. Bom, as outras coisas que a gente queria fazer é visitar o Parque Arqueológico de Teotihuacan e principalmente o Museu Nacional de Antropologia. No primeiro dia a gente chegou, já no outro dia a família do Miguel nos convidou para irmos visitar Teotihuacan, que está a uns 25 quilômetros, acho, da casa deles. E, bom, vocês vão ver aí, a gente não gravou lá dentro com a câmera falando, porque teria que pagar uma taxa extra para gravar lá dentro falando. E também porque a gente estava com bastante pessoas, mais conversando, né? Mas a gente fez várias tomas e agora eu vou tentar introduzir para vocês um pouquinho do que é Teotihuacan e aí a gente já volta. Teotihuacan, um sítio arqueológico capaz de nos fazer perder o fôlego. Impressionante, seja por sua dimensão, o tamanho das suas pirâmides, ou seja pela riqueza de detalhes que guarda, assim como os inúmeros mistérios por trás dessas construções milenares. O que está escondido nesse sítio arqueológico? O que significa? Quem viveu aqui? Por que foram construídas obras tão impressionantes e colossais? Para marcar uma época, marcar um tempo, ou apenas como adoração aos deuses de seu tempo? Nós
fomos surpreendidos. Mas não só nós. Os pesquisadores que encontraram esse lugar foram tão surpreendidos quanto somos hoje. A verdade é que nós, meros viajantes de bicicleta, nem nos dávamos conta de que existia um lugar tão impressionante assim no México. E aqui do lado da cidade do México. Teotihuacan é uma cidade que guarda inúmeras riquezas e mistérios. Os arqueólogos não sabem muito bem quem viveu aqui, por quanto tempo. Apenas sabem que aqui é uma terra de inúmeras civilizações. Algumas delas, talvez as fundadoras, com uma ligação muito forte com o celestial, com o divino e também com o inframundo. Ainda que nunca saberemos as verdades por trás dessas paredes, o que sabemos já nos deixa impressionados. Povos antigos, pré-hispânicos, viveram aqui, fundaram essa cidade, criaram memoriais, criaram imagens, veneraram deuses. E depois, outras civilizações ocuparam o mesmo local. Como sabemos disso? Porque os arqueólogos encontraram sobreposições de construções, uma pirâmide sobre a outra. E por isso que tudo é tão grandioso. Talvez alguns desses vestígios jamais vamos saber interpretar, mas caminhar por aqui é como voltar no tempo e tentar, de alguma maneira, compreender a nossa própria história. A Pirâmide do Sol, grandiosa, com quase 100 metros de altura, uma obra colossal. Vigiada de perto pela Pirâmide da Lua, outra obra imensa, onde hoje podemos subir em cima para termos uma vista ampla da Calçada dos Mortos. A rua onde se reuniam centenas de milhares de pessoas num passado muito longínquo para celebrar ou comemorar alguma de suas crenças ou de suas vitórias. O templo de Quetzalcóatl é um exemplo da sobreposição das culturas. Depois de muita pesquisa, os arqueólogos descobriram, por debaixo da camada principal, uma camada secundária, que tem imagens e símbolos que não pertenceram aos últimos habitantes deste lugar e que de alguma forma foram sobrepostos, uma tentativa de seja apagar o passado ou de marcar uma vitória sobre as pessoas que aqui viviam antes. Bem, não sabemos muito, aprendemos um pouco, muito pouco da história dessas civilizações antigas, mas o suficiente para ficarmos com o coração cheio de curiosidades e na expectativa de algum momento no futuro voltar aqui com muito mais conhecimento e para aí sim poder compartilhar com vocês mais detalhes sobre esta cidade, aonde viveram pelo menos 3 civilizações antigas. Uma cidade que já foi habitada por mais de 100 mil pessoas nos seus tempos áureos e que hoje, nos dias de maior movimento, chega a ter até 3 mil pessoas caminhando por aqui. Foi impressionante, né? Para nós também foi algo imenso. Surpreendeu, eu acho que pelo tamanho das pirâmides. Eu não imaginava que tinha umas pirâmides tão grandes daqui. E bom, e com isso, desde que a gente entrou na América Central, principalmente na segunda metade, a gente começou a ter contato com inúmeras culturas pré-hispânicas, né? Que são povos anteriores à chegada dos espanhóis aqui. E a gente foi dando conta que a gente não sabia nada, porque a gente conhece um pouco do que a gente chama de astecas, né? E maias, mas a verdade é que são as duas grandes civilizações, mas são as mais recentes, né? Mas existe nesse meio, eu acho que mais de 40, 50 povos e histórias que remontam a 5 mil anos atrás, antes da era cristã. Então, isso primeiro impactou a gente. A gente buscou conhecer um pouco, claro, dentro de uma viagem não tem como conhecer tudo. Fomos visitar os templos de Tikal e Chichén Itzá e ficamos querendo saber muito mais sobre isso. Tanto que a gente não fez esforço de ir a muitas ruínas, porque a gente
vai voltar para fazer no futuro mais aprofundado, quando a gente tiver mais conhecimento sobre. Mas das pesquisas que a gente fez, além do que a gente já trouxe para vocês, a gente descobriu que o Museu de Antropologia da Cidade do México é um dos maiores do mundo e que tem a maior coleção de itens desses povos pré-hispânicos. São aí em torno de 10 mil itens, ou seja, eu poderia ficar quase um ano visitando esse museu para poder entender de uma maneira mais complexa. Mas aqui tinham algumas coisas que iam dar para nós um panorama dessas culturas. Então vamos deixar para vocês aí e tentar também sobrepor o texto falado, porque a gente não gravou lá dentro pelo mesmo motivo. A gente pagou mais ou menos R$85 por pessoa para visitar o museu, que pelo que o museu fornece até é barato. Exato, e é o mesmo preço que a gente pagou lá em Teotihuacan. E para gravar tinha que pagar lá mais R$25, se eu não me engano. Mas dentro do museu, né, a gente prefere gastar o nosso tempo lá do que ficar só falando. A gente ficou o dia todo lá e foram mais de 6 horas visitando. E a gente assim, conheceu só um pouquinho. Exatamente, é muito grande. Então acompanhem para vocês verem, principalmente as partes inicial do museu, é algo muito único mesmo no mundo. O Museu de Antropologia foi uma surpresa gratificante demais para nós. Primeiro foi uma surpresa assim, literalmente, porque a gente descobriu o Museu de Antropologia já na Guatemala, quando a gente estava visitando ou se preparando para fazer a visita ao sítio arqueológico de Tikal. E eu descobri por acaso procurando informação sobre os códices maias. E tem um deles que está aqui nas Américas, está dentro do Museu de Antropologia da Cidade do México. E aí então a gente soube da dimensão desse museu, que é um dos maiores do mundo. Tem um acervo de mais de 10 mil peças. Então tem peças de todos os tamanhos, de praticamente todas as culturas pré-hispânicas aqui da Cidade do México, da região do México, né, na verdade, de toda a região que vai de uma parte da América Central até uma parte da América do Norte, que é o México, e uma parte do Novo México, principalmente relacionado às culturas maiores dessa região, que são os olmecas, os toltecas, a Tula, a Maia e Mexica, e por último já a civilização asteca, né? Que é a que nós temos mais contato aí no sul da América, principalmente no Brasil. E aqui a gente permite ter um contato com tudo isso e entender que na verdade é muito, muito mais profundo toda a civilização que habitou aqui, né? Na escola a gente sempre estudou incas, maias e astecas. E eu vinha com isso na cabeça, né? E quando foi se aproximando e principalmente aqui no museu, a gente conseguiu ver que existe muita história, muita coisa antes dos maias e os astecas. Então, é incrível que por eles terem esse sistema de escrita, os códices, tem muita coisa que a gente consegue saber com muito mais detalhes, como que era, como que faziam, os costumes. Então é muito rico essa história. Sim, e tem a oportunidade de a gente aprender muito mais. Então a gente saiu daqui com uma vontade muito grande de voltar com mais conhecimento para visitar mais sítios arqueológicos. O museu em si é um espetáculo. Poucos museus que eu já visitei têm uma dimensão do acervo que tem aqui, de tão bem apresentado que está toda a parte da história, né? Claro, o volume de peças é muito grande para o museu, então em alguns momentos era um pouco sufocante, mas nós começamos visitando a primeira sessão que fala da antropologia, então da pesquisa antropológica, né, e arqueológica. Então aqui tem réplicas da Lucy, que é um dos achados humanos mais antigos. Tem réplicas de outros achados humanos e tem muitas peças originais, muitos crânios originais
de achados arqueológicos aqui da região, das culturas. Então fala, para quem não conhece antropologia, já dá uma ideia geral de como é a antropologia e como se constrói o estudo, porque fala sobre as descobertas, sobre os processos, como que é feito os trabalhos de pesquisa, né? Então... E também como cada povo vivia em cada época, como foi evoluindo, né? Então conta toda a história da evolução humana também. E em todas as regiões do mundo, né? Essa seção é a seção que fala de toda a antropologia, como geral e arqueologia. E as demais salas estão divididas por... cada espaço tem uma temática ou um povo, né? Então pega mais ou menos por eras históricas. Então você tem uma ala totalmente dedicada principalmente aos mexicas e teotihuacanos, que tem muitos objetos, praticamente todos os objetos originais encontrados estão aqui. Muito poucos deles ainda estão nas ruínas, né? Claro, os que não foram levados para a Europa e outros lugares do mundo. Tem algumas réplicas também. Sim. Tem uma réplica do templo de Quetzalcoatl, acho que é assim que pronuncia também. Como ele seria, né? E aí tem a cerâmica, tem as obras monumentais, que são aquelas colunas que tem a escrita contando história de alguns reis, de alguns imperadores dessas cidades, né? E é impressionante o tamanho, né, dessas colunas, a altura. São coisas que não dá para dimensionar assim, só falando no vídeo. Então, nós estamos falando de colunas de 7, 8 metros, que pesam até 40 toneladas. Aí tem objetos de trabalho, tem tecidos que se usavam na época e principalmente tem os códices. Então a maior parte dessas civilizações tem os seus códices, que são como livros, né, sanfonados. Então está escrito ali a história de alguns reis. Então isso é impressionante mesmo e deixa a gente chocado de ver. Aí tem outra coisa que é muito interessante, que é da cultura dos olmecas, que eles veneravam muito a cabeça humana, né, então se construía as cabeças muito grandes. Tem cabeça de 50 toneladas e que está dentro desse museu. Aí tem também dos maias, toda a parte cultural dos maias, tem os códices maias que estão ali, as réplicas e o original que está aqui na América, né? Então é tudo muito lindo, assim, para quem gosta dessa dinâmica, é sensacional, um lugar para se visitar e para estar pelo menos um dia todo, né? Se puder estar mais tempo ainda, vai aproveitar muito a quantidade de riqueza que tem ali. E fora isso também, na parte superior, tem também amostras de culturas, tem fotos, sim, tem algumas demonstrações assim de umas casas, né? Sim, réplicas de como é as regiões do México, né? Também. Isso. E tem mais uma peça que é uma réplica, mas que é muito importante para o México, que é o cocar de Montezuma. Montezuma é o último rei azteca que estava aqui na cidade do México quando foi conquistado, né? E o colar ele doou para o conquistador, o cocar ele doou para o conquistador, porque ele achava que o conquistador era um deus que estava chegando para ajudar eles. E esse colar foi levado para a Europa e nunca mais voltou. Existe uma tentativa de trazer o original, mas ainda não foi concretizada e pouco provável vai ser, né? E outra coisa, dois itens impressionantes também que me chamam muita atenção, são relacionados à cultura maia. Então, um é aquele calendário maia que muitas pessoas já viram nos filmes, lá, o famoso calendário maia do final do mundo em 2012. Então o original está nesse museu, é uma peça, eu acho que é a principal peça do museu. E também tem uma figura, não sei se é do Deus da Morte ou do Anjo da Morte, que é tipo um disco de pedra que tem uma caveira dentro e também aparece em muitos filmes, é muito comum nos filmes que tratam de civilizações antigas aparecer réplicas desse item, né? Também está ali. E enquanto o Jonas está lá fora, eu estou aqui dentro. Tirei todas as coisas dos meus alforjes, do Jonas também, as roupas. É engraçado que depois parece que não vai caber de volta, né, de tanta coisa. E eu estou tirando tudo para ver o que
o que vai em cada alforje, porque a gente tem a ideia de não levar todos, né, diminuir um tanto, porque um tanto de coisas, como aqui na bolsa do Jonas, que vai esses isolantes ali, a gente põe esses isolantes lá junto com na caixa das bicicletas, e algumas coisas que é nos meus alforjes a gente coloca aqui e vai diminuindo a quantidade de alforjes para não ficar tantas malas, né? Por mais que a gente tenha o suficiente já de bagagem para levar, mas a gente gosta de colocar o quanto menos para ficar mais fácil até de carregar. E aqui está o Jonas. A minha bici já está aqui, já desmontada. Aqui está do Jonas. Também a gente já mediu e tem uma questão. O tamanho das caixas excedem o tamanho que a gente viu lá na companhia aérea, que é o permitido. Então, para não correr o risco de chegar lá e eles encrencarem ou ter que pagar alguma taxa extra, o Jonas está dando uma improvisada aqui. Ó o microfone. E está diminuindo ali o tamanho. Vamos ver. Isso Dá aí. boa. Bom dia, pessoal. Estamos nós de volta, né? E conseguimos as caixas que a Amanda falou. E o medo é de chegar no aeroporto agora e eles cobrarem por excesso de tamanho, né? Porque o limite é 1,50 m. E tava dando essa aqui, tava dando 1,60 m e a outra 1,50 m e... Não, essa 1,70 m. Aham, e a outra 1,60 m. E aí, como nós temos um pouco de tempo, eu vou cortar elas, vou refazer elas aqui pra poder resolver. E eu mostrei só as coisas, não mostrei minha cara, né? Bom dia também. E então, agora, hoje a missão é essa, organizar as caixas, deixar todas as coisas embaladinhas. E amanhã nosso voo é 3h20 da tarde, mas a gente até antes da 1h da tarde a gente já vai estar por lá. Então o Miguel também vai fazer esse favor de levar a gente lá. E vamos ter que ainda colocar as caixas em cima do carro, dar um jeito de prender elas em cima do carro para poder levar, né? Sim, mas impressionante o carinho que eles têm pra gente e o quanto que eles têm ajudado, porque, nossa, facilita muito isso aqui, né? Aqui é uma cidade muito grande, então se fosse para se concentrar no centro lá, nós ia sofrer um pouco. Então acabou que foi muito bom, ele dá um espaço, tudo. Ajudou a carregar a bicicleta para cá, ajudou a achar coisa que nós não tínhamos, nós precisava para embalar. Vai levar nós no aeroporto, foi buscar nós na rodoviária, então algo muito legal, é uma sensação de estar em casa. Chegamos aqui no aeroporto e estamos abrindo aqui algumas coisas para ajustar a carga. As caixas, essa aqui pesou 31 quilos e essa 25,7. Então essa passou, as dimensões passaram, mas o peso dessa aqui não passou. E a gente não sabe o que aconteceu, a gente foi somando os pesos mais ou menos para ter uma noção. E não sei porque deu tanta diferença. E engraçado que a gente tirou tudo que podia tirar, só ficou aqui a bicicleta, o capacete e a garrafona de água e o isolante. Esse praticamente não pesa nada, o capacete tampouco e isso aqui tampouco. E a bicicleta pesa uns 17 quilos, não sei o que deu 31. Aliás, a gente já tirou bastante coisa aqui de dentro, mas era coisa volumosa e não pesada. Mas agora a gente ergueu essa e ergueu essa tá bem liviana, mas parece que o que a gente tirou daqui de dentro, que era as cadeiras e o saco de dormir, não vai pesar 6 quilos. Mas vamos ver, a gente vai ajustar aqui porque a gente tá com uma bagagem a menos também. Então a gente tem direito a mais uma bagagem. Então essas aqui não vai sobrar quilos, vai ser o suficiente, né? Mas agora a gente trouxe as coisas para já sobrando mais esse saco aqui, mais fita já, porque se precisasse fazer isso a gente já tinha como fazer isso aqui. Então vou ajudar o Jonas. Olha a cara. Estamos decepcionados. Com nós também, mas olha só, não aceitaram a forma que a gente trouxe e aqui não tinha outra forma. Cobraram 500 pesos mexicanos por cada bolsa para colocar esse plástico. Isso porque a gente não tinha encontrado o papel filme para comprar e apenas tinha uns rolos gigantes lá
E aí, como o rolo era muito grande, a gente não quis comprar. E agora? Ai, estamos decepcionadíssimos e muito tristes por ter que gastar esse preço. Foi 2.000 pesos aqui, só para empaquetar. Aqui que seriam uns 750, 800 reais. Meu Deus, muitíssimo. Mas aqui, já estando aqui dentro, não tinha outra opção de sair para fora do aeroporto e voltar. Então, tem que pagar a opção que tem. É isso aí, pessoal. Agora já um pouco mais relaxado. Já tem várias nuances, né? Às vezes a gente fica bem frustrado com algumas coisas, mas faz parte da vida. O ruim é que esses gastos a gente não espera. Isso mexe bastante no nosso orçamento. Mas segue a vida e senão a gente não vive. Então nós estamos deixando a Cidade do México. Sim. E antes, um pouquinho antes aqui, a gente sentou, porque agora a gente se relaxou, porque estava muito tenso. E a Norma e a filha dela prepararam um lanche para nós, assim, super lanche, né? Sim, nós sanduíche de milanesa, tudo. E tem frutas aqui, banana, manga, laranja. Assim... Nos trataram como se fossem as nossas mães. Incrível. Muito, assim, inexplicável a forma que eles, o cuidado que eles tiveram com a gente, a disponibilidade. O Miguel e o genro dele foram buscar nós lá na rodoviária, que vieram trazer. Não nos cobraram, mesmo a gente falando não, a gente insistindo, não. A gente foi comer vários lugares com eles diferentes, nunca deixaram a gente pagar nada. Então, assim, e muitas conversas boas, nossa, sim, foi uma experiência legal, incrível. A gente não mostrou eles aqui, não gravou eles, e respeitar o espaço da família e tudo, né? Mas a gente pode deixar uma foto que a gente tirou. A gente fica super feliz de ter conhecido eles. Fizeram uma diferença muito grande nessa viagem. E agora, bom, no último dia, então, a gente foi procurar as caixas para as bicicletas. Acabamos pagando pelas caixas também, saiu 150 pesos, mais ou menos 100 reais pelas duas caixas. 50 reais cada caixa. Mas achamos rápido. E a gente foi conhecer um pouquinho da Passeio da Reforma, que é uma rua muito bonita. Não caminhou muito, a Bruna também estava com dor de barriga nesse dia. Comi algo que não fez bem, ainda estou em processo de melhora. Então acho que nós mostramos algumas coisinhas para vocês darem uma olhada. E sim, para visitar a Cidade do México, quem vinha para cá, nós não fizemos um passeio assim, porque não tinha tempo. Mas quem for vir para cá tem que reservar pelo menos uma semana para a Cidade do México, porque vale a pena. É muito muitas bonito. Coisas para visitar e andar com calma, tem parques bonitos também. Sim, é uma cidade do tamanho de São Paulo, com muita história. E nós certamente voltaremos no futuro, porque a gente quer muito conhecer mais dessas culturas pré-incas, né? A gente já comentou. E bom, agora nós saímos daqui meia hora, eu acho que sai nosso voo, e voamos para o outro lado do México. Nós viemos pelo lado do Atlântico nos últimos dias, vocês acompanharam. Atlântico, ali que a gente pegou, né? Sim, o Caribe, o Golfo do México, que chama. E aí agora a gente vai lá para o Pacífico, que está do outro lado. Nós optamos por um voo, porque nós não tínhamos tempo suficiente para ir pedalando, e a gente queria passar pela Península de Yucatán. Os voos não estavam com um valor tão fora do valor que a gente ia pagar por um barco para fazer a travessia do Mar de Cortez. E nós estamos indo para a Península. A Baixa Califórnia é uma península, assim, é quase que uma meca entre os cicloviajantes, então nós estamos bastante ansiosos, até com muita expectativa. E aí a gente chega lá hoje, vai para uma casa ciclista, e se tudo fluir bem, amanhã a ideia é que a gente comece a pedalar rumo ao norte. Agora nós não temos uma barreira grande entre nós e o Alasca. Agora é só agora não tem. Aqui, como a gente quer ir para a Baixa Califórnia, tem um golfo, né, para atravessar, que seja ou de avião ou seria de ferry. Agora não tem mais. Agora não tem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia e mais vídeo. Espero que vocês tenham gostado um pouco da questão histórica do Teotihuacan, do Museu de Antropologia. E não esquece de deixar um joinha para nós, ajuda bastante. Sim, um like, um comentário, seja qualquer coisa que vocês gostaram no vídeo, seja um oi, um emoji já ajuda. E se puder compartilhar com alguém também, e se aparecer o botão de ripar também ajuda bastante.
Vamos tentar responder todos os comentários, estamos um pouco atrasados, mas estamos fazendo um esforço aqui. Então é isso, nos vemos agora na Baixa Califórnia, quando nós chegarmos lá. Tchau, pessoal. Tell me what you're thinking. One sentence is too much for your tangled mind. Don't know what's worse, the waiting or the frustration. It's hard to care about you.